Gente, um capítulo muito legal. Eu acabei pegando esse capítulo e o próximo. O outro, da semana que vem, vai ser maior, porque ele tem mais informação. O Humberto, o que que ele fez? Ele reescreveu a história do Brasil, né? Colônia, Império, Primeira República, e aí com as questões do plano espiritual, né? Então ele pegou os principais tópicos que a gente deve ter estudado lá na quarta série, quinta série, sexta série, né? Vocês lembram? Foi ontem, né? Eu me lembro da professora, Dona Dulce. Eu aprendi, eu adorava, mas eu era uma das únicas. Mas, gente, eu até escolhi porque eu vi Nativista e eu amo, assim, os povos originários, sabe? Eu gosto muito de estudar a cultura, as rezas, as medicinas, né? Eu tenho minha bisavó Bororo, de Corumbá. Meu bisavô foi soldado da Guerra do Paraguai, voltando da guerra, passa em Corumbá, ra- rapta a laço a minha bisavó, muda o nome dela e leva ela para a cidade e forma família, né? Daí nasceu minha vozinha Mira, que nasceu meu paizinho, Reginaldo, que nasceu eu. Então, sempre amei muito essa minha bisavó, embora eu não a tenha conhecido, mas eu tenho plena convicção de que sempre tive, que ela estava próxima e tive a oportunidade no Caibar, em mesa mediúnica do Caibar, eu dialogando, ela veio. Ela veio e me saudou, né? E eu nem soube que era ela, mas depois a médium me contou. E ela falou: Olha, ela disse que você é a menininha dos olhos de jabuticaba dela. E ela me chamava assim. Ela não. Enfim. Ai, maravilhoso, né, gente? Só que esse nativista, ele não é só dos povos originários. É nativista já dos nativos nascidos aqui. Que Humberto ele vai falar, principalmente nesse capítulo, do século 17, 1600 e pouco até 1700, né? E no próximo, a gente vai falar do século 18, 1700 e pouco até 1800, né? São épocas diferentes. Cada século no Brasil colônia foi muito diferente, porque as condições eram muito diferentes. Os que chegaram antes sofreram muito mais, né? Para construir, para descobrir. E os que já estavam nascendo aqui, porque a gente está falando de séculos. Em um século, a gente tem 4 gerações. Então, a gente, no Brasil, depois de um século e meio, a gente já tinha gerações aqui, né? E de pessoas nascidas aqui. E que se sentiam nativos, que se sentiam mais donos do que os outros. E isso, enfim, disputa, né, gente? A- Até os nossos dias, o mundo, a forma de se organizar política e economicamente é pela disputa ainda, né? Como se vivêssemos na mais pura escassez do Paleolítico. Só que não, a gente sofre por essas disputas sem que elas tenham necessidade de existir, né, gente? É isso que precisa ser transformado no mundo de regeneração. A gente vai ter menos disputa, menos guerra. A gente vai ver que não tem fundamento isso. E uma vez revelados os princípios do Espiritismo, eu tenho certeza que tudo vai mudar. Porque a gente vai ver que não adianta matar ninguém, não adianta fazer guerra, não adianta, sabe?
a gente dedica a vida às fortunas, etc, né? Nada disso vale a pena. Fundamento da vida, evoluirmos, amarmos, nos integrarmos, descobrirmos a verdade, né? Que a gente sabe tão pouquinho. Então, mas fala de várias coisas. É, aqui a gente já tem, eu vou passando um resumo, tá, gente? Bem resumido, porque vocês conhecem o Humberto, né? Ele fala difícil, aqui nesse nem tanto, mas no capítulo anterior, até eu vou ser mais breve hoje, pra vocês me darem mais uns minutinhos na semana que vem, porque na semana que vem eu tenho 60 slides. Eu estou uma semana tentando resumir, não consigo. Tem coisa que eu não vou poder falar. Então, mas por quê? O Humberto, perdão, que eu tô com muita coriza hoje. O Humberto, no capítulo da semana que vem, ele tem 36, 40 verbetes que a gente tem que procurar. Então, é muita erudição, né, gente? Ele está falando, querendo ou não, a gente sabe, o Otávio comentou, olha, não é um livro para historiadores. Mas, e se não é para historiadores, é para alunos muito bem aplicados em história, porque ele traz muitos termos, muitos caras, muitas pessoas, né? E que se a gente não tem a mínima ideia de quem sejam essas pessoas, esses lugares, todas as expressões que ele traz, a gente não consegue entender, né? Então, é, ok. Então, eu trouxe resumido, tá? E esse capítulo, ele tá bem ok, né? Tudo que eu busquei, que eu vi, tá tudo nos conformes, né? Então, em toda a colônia, Humberto vai nos contando, né, que pairam ameaças de confusão pela sede do ouro e das posses, que turvava todas as consciências, né? Aqui no século XVII, já além das esmeraldas sonhadas, né, pelos bandeirantes, que Fernando Dias queridão, tinha o ouro aqui de Minas, né, gente? E mesmo no litoral paulista, muito ferro, muita coisa, né? Então, e havia muita disputa já, que as pessoas vinham aqui com a cara e com a coragem para, enfim, fazer o seu futuro, né? Então, aqui teve muita guerra mesmo, né? Cidades prestigiosas se levantavam com o sangue indígena ao longo das estradas desertas e ermas. Os bandeirantes paulistas e suas correntes migratórias rasgavam a Mata Virgem à procura de mais riquezas, encontrando também a angústia e a morte. No século XVII, já há jesuítas no extremo norte, no Maranhão. Gente, olha isso. A gente vai ver as trilhas dos bandeirantes entrando Brasil adentro. Imagina, né? E esses jesuítas que estão no Maranhão, eles defendem muito os índios, né? Porque a gente estava em regime escravista de todas as etnias indígenas, né? Aqueles os que mais se revoltaram foram os tamoios, mas mesmo assim, algumas outras etnias também se revoltaram muito, né? Mas a maior parte das etnias eram dóceis, né? E em muitos casos se deixava escravizar e morrer, porque a escravidão mata, né, gente? Então, aí tem esse grupo, é um senhor de engenho, Manuel Beckmann, né? E ele começa uma revolta que foi uma das mais significativas, que se, que se chama mesmo a Revolta de Manuel Beckmann, né? E ele é considerado até um dos arautos, pioneiros da emancipação brasileira, mostrando que os que aqui viviam sempre prezaram muito, de chamar essa terra de sua, né? E o que acontecia, né? Ele precisava de mão de obra, ele precisava dos indígenas e os jesuítas não deixavam. Então,
teve briga feia, né? A coroa portuguesa envia o general Gomes Freire de Andrade, que dilui a rebelião. General, né? Todas as revoltas, gente, que teve aqui foram duramente é, dizimadas mesmo pelo exército português, né? Porque aqui os nativistas, né, eles não tinham condições, e armas, e, sabe, não dava para competir com o exército português, né? Então é que eu trago, gente, não vou ler tudo para não ficar monótono, né? A Manuel Beckmann, a imagem, a gente não tem imagem dele, eu pedi para IA, tá, gente? Aliás, IA, meu Deus do céu, não vivo mais sem IA. Gente, é demais. Faz imagens lindas, faz resumos maravilhosos, vale a pena utilizar. Aqui o general, né, Gomes Freire de Andrade, que vem, né, enforca o Beckman, né? Aqui a gente tem no Maranhão, então, esses jesuítas que já tinham construído essa igreja, justamente essa igreja, né, Diocese de São Luís do Maranhão. Lembremos, esse São Luís é o nosso São Luís, do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. É um espírito que tá, é o Luís I, né? Aqui a gente vai ver o Luís XV, 15 caras na frente dele, que nem os Gregórios, né? O Gregório I inventou o canto gregoriano. A gente vai ver o Gregório IX, foi, sei lá, o príncipe dos dragões, né? Então, e tudo isso, gente, construído com mão de obra indígena, né? É, tinha mão de obra portuguesa, mas era pouco, era muito pouco, né? Em 1682, a Bahia se rebela, e em 1710, em Pernambuco, Recife e Olinda, que eram rivais, também passam pela Guerra dos Mascates, que dura cerca de um ano. Vejam só, né? E tudo em função das disputas pelas pedras preciosas, pelo ouro, né? E pela mão de obra, né? Nos sertões de Minas Gerais, os paulistas e os emboabas lutavam pelo ouro, gerando a Guerra dos Emboabas. Emboabas eram os forasteiros, justamente aqueles que não nasceram aqui, aqueles que não estavam aqui há 50 anos, percebe? E isso também, olha, isso aqui já é século XVIII. E no Rio de Janeiro chegavam os franceses com mais de 1.000 soldados, inicialmente um conjunto de embarcações liderados por Duclerc, mas foram combatidos pela própria população carioca, né? Do G. Troin, que é esse outro general corsário francês, vem depois com 5.000 homens. Porque já sabia que o Duclerc tinha ido com 1.000 e não foi possível. Veio com 5.000, né? Ocasionando a fuga do governador e parte da população. Aí com 5.000 homens, não teve jeito, não. Opa! Então aqui a gente tem, né? A Adriana trouxe para a gente, né? As questões mais próprias do Rio de Janeiro, né? Dos franceses. Ah, eu amo os franceses. Honestamente, eu queria que eles tivessem ficado no Rio de Janeiro, mas tudo bem, que é entre nós só, né? Em Portugal, Dom João V, que o magnânimo, o rei só, o Luís XV de Portugal, imprevidente e incapaz, isso na voz do Humberto, ele que está falando, né? Esbanja pela Europa as riquezas espoliadas da colônia com construções. Palácio de Mafra, Aqueduto das Águas Livres, Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, enfim, se esbaldou, né? E esse primeiro século foi assim de muita riqueza mesmo, né? Então, aqui, gente, vocês vão ter essa apresentação, né? Eu trago para a gente fixar mesmo, né? Ainda um resumo, né? Então, o capítulo vai falar dos primeiros levantes, agitações, né?
e que tinham desejo de independência. E, na verdade, tinham desejo de não pagar tantos impostos, tinham desejo de ter mão de obra barata e escrava, e já tinha, né, escravidão africana. Então, eram essas disputas, né? Causou desorganização social, os conflitos, né? E toda a renda que era encontrada aqui no Brasil, todos precisavam mandar muita coisa para a Europa, né? Tem uma série de histórias, inclusive o Santo do Paoco, né? Por quê? Porque punha dentro do santinho as pepitas para não dar para Portugal. Então ficava tudo escondido no santinho. Ai, santinho precioso! Só que não, né? Era o ouro lá, né? Que, como se pagava muito imposto, depois a gente vai ver, né, nos próximos capítulos, eu acho que ele vai falar do Tiradentes, né? Que foi também um arauto aí da independência, né? Então, a gente tem aí as revoltas de Beckman, né, em 1684, em Salvador, em 82, dos Emboabas, a início do 18, e dos Mascates, né, que vai ser lá em Recife, Olinda. Hoje, a gente vai para lá, mal sabe onde que é Recife, onde que é Olinda, porque elas estão conurbadas, né? Estão juntas, a gente você não tem uma placa dizendo daqui para cá é Olinda, né? Mas na época vocês vejam que havia disputa de cidades já, né? Os paulistas com os cariocas, enfim, porque era muita disputa, né? Aqui eu trago ainda eh, um resumo, né? Que eu já falei. Aqui, olha, o IA fez para mim um mapa, né? Então, busca pelo ouro, conflitos internos, invasões estrangeiras. Aqui, o que nesse capítulo ele traz, né? Uma coisa que eu achei simplesmente incrível é que entre 1545 e 1840 existiram cerca de 400 revoltas no Brasil. É coisa, a gente não sabe de todas essas revoltas. Eu tenho a lista dela aqui, porque historiadores contemporâneos que encontraram em registros, tudo, mas que não era amplamente divulgado, né? O que se fez, principalmente no começo do século XX, principalmente com Getúlio Vargas, é a construção de uma história outra, né? Uma história mais europeizada do Brasil, né? E a gente vai ver um movimento na literatura romântica, realista, e vai estar trazendo índios europeizados, enfim, uma história de um Brasil tão pacífico, tanto assim, né? Mais pacífico que outros, mas peronomútil, né? Então, a maior parte dessas revoltas eram de indígenas e dos africanos, né? No primeiro século, os africanos que chegavam se revoltavam muito, porque era o começo e era muita desgraceira, né, gente? Aqui eu trago um resumo dos personagens, né? Esse Francisco de Souza, que também é um nó português, que também veio, né, em busca de metais preciosos, participou dessas guerrilhas. Aqui os dois franceses, Francisco de Castro Moraes, que também é o administrador, né, cavaleiro da Ordem de Cristo, fidalgo da Casa Real e diversas funções militares, e vem também para conter aqui no caso, no Rio de Janeiro, os franceses, né? Aqui o Luís XV, o Rei Sol, né? 15 Luíses depois do nosso queridíssimo São Luís, né? E, e também, né, pura opulência, né? A França também estava, né, já começando seus processos próprios de colonização da África.
e vários outros pedacinhos aqui na América Central, né? Então também trazia muitas riquezas, né, para a França. Mesmo a França não tendo conseguido ficar permanentemente no Rio, né? Esses reis também não eram só é, esses caras sem juízo nenhum, né? Não eram, né? Os caras fizeram muitas coisas, principalmente na área da cultura, né? Seja o João V, seja o Luís XV, fizeram coisas impressionantes que existem até hoje em Portugal e na França, né? Existe nessa época, a gente tem que lembrar, né? A gente vive o barroco, né? A gente vive um pós-renascimento no mundo que é assim uma novidade, né, gente? Novidade em todos os lugares, né? E busca pelo novo, né, e por novas relações sociais, né, e novas condições de vida cada vez mais vão aparecendo, né? Nesse tempo, a gente já tem na Europa franca industrialização na Inglaterra, né? E pouco assim na Holanda, na Alemanha, menos. Na Itália, medieval. A Itália vai ficar medieval até o século XX. Ou seja, sem muitas indústrias, hoje é uma potência industrial, né? Mas na época demorou. E no Brasil, mesma coisa. O Brasil não poderia ter empreendimentos industriais, né? A gente vai ver no próximo capítulo um tratado que foi feito com a Inglaterra e é justamente para isso. Tem um filme maravilhoso, se chama Mauá, que fala sobre o Barão de Mauá, isso já é século XIX, final do XIX. Mas a luta dele para abrir a fabricazinha dele, sabe? Não podia, porque a colônia era de exportação de commodities, ainda é, gente, ainda é, né? A gente tem, estava ouvindo agora no noticiário, né? 20 toneladas de manga que não vão poder entrar nos Estados Unidos. Vejam isso, né? Então é coisa pra caramba, né? Por mais que os caras fossem muito vaidosos, ai, perdão, tá falhando? Ai, gente, minha internet não tá legal. Vocês me A, Para a mim minha aqui tá aqui perfeito. tá bem. Aqui tá Ah, bem. então Acho tá que é a bom. dela que não tá bem. Para mim tá super Ah, bom. então tá bom. Aqui o João Quinto. A gente não conhece muito o João Quinto, a gente conhece mais o João Sexto, que é o cara que vem para o Brasil, né? E que a gente vai falar dele na próxima semana. O João Quinto, então, assim, o magnânimo, né? Podia ter feito mais? Podia ter feito muito mais, mas ele estava mesmo de olho, assim, com os seus antecessores nas Índias, na África, né? Não se deu muita atenção em termos de atenção política, né? Mesmo. Aqui, gente, o Humberto de Campos comenta que naquela igreja lá de São Luís do Maranhão, eles, os jesuítas estavam tão harmonizados, já estavam tão em casa que recitavam esse Te Deum, né? Eu não conhecia um cântico antiquíssimo cristão, né? E que é muito lindo. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus, os seus poderes. Sois santo, 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 Senhor. E essa coisa de falar três vezes vem lá dos judeus. Santo, santo, santo é o Senhor. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. E aí vai, né? E é todo nessa toada, esse cântico, e a gente tem que lembrar que antigamente se fazia as missas em latim, né? Pelo menos na Europa. E aqui no Brasil, os jesuítas, eles vão quebrando um pouco isso, né? E trazendo
o português mesmo e aprendendo o Tupi-Guarani, principalmente, né? A gente tem centenas de línguas diferentes dos povos originários, né, gente? Mas o Tupi-Guarani era o preponderante, né? E a gente tem notícia de que eles celebravam, teve missa celebrada em Tupi-Guarani. Que coisa mais linda, né, gente? Ponho, eu vou pôr essa apresentação para vocês, tá, gente? Mesmo porque aqui de manhã a gente não tem condição de falar tudo, né? Mas vale a pena, gente, ler no miudinho, ir lá no questionário, responder, porque uma disciplina que se a gente não tiver, a gente não vai entender o capítulo, gente. Porque o Humberto é muito erudito. A gente tem que se elevar na erudição para falar com o Humberto, porque ele é danado, né? Eu gosto de fazer assim até às vezes. Eu pego o capítulo, aí eu vou limpando. Tiro todos os adjetivos, muito advérbio, tiro um monte de coisa assim e resumo, né? Porque aí a gente tem a coisa objetiva, mas isso é o campo superficial. No entanto, Humberto, ele traz relações, né, gente? Ele traz o encadeamento de ideias, que aí é a gente com o texto. E aí que a gente vai trazendo outras coisas à nossa mente, né? Por isso que vale a pena. É um livro que não dá para a gente ler assim, ai, na praia. Não vai dar para ler na praia, porque a gente precisa de dicionário, né? Mais uma vez a gente reconhecendo todas as expressões, todos os personagens, os lugares, a gente consegue entender, a gente se intelectualiza, né? A gente conhece a história que a gente faltou nas aulas lá da quinta série. Então, porque a gente tem que conhecer, gente, conhecer muito, muito mesmo a história do Brasil, porque nós estamos construindo a história do Brasil. Nosso tempo é um tempo de escrita da nossa história. Ai, ó, musicalização em forma do salmo. Ai, é um salmo. Eu não sabia que era um salmo. Que tudo. Nossa, vamos mandar para o Haroldo estudar, né? Então, mas é isso, gente. Eu agradeço, merci beaucoup, né? Agradeço muito, né, gente? Esse é um capítulo mais levinho, tá? Eu achei melhor não trazer as 400. Aqui foi outra IA que fez o Beckman, fez um Beckman diferente. Que esses senhores de engenho, a gente não vai ter imagem deles, né? Mas aqui tem muitas imagens, pinturas que foram feitas depois, né? Sobre a invasão no Rio de Janeiro, né? A gente tem muitas pinturas. E na semana que vem eu vou trazer assim, nossa, gente, como a gente tem desenho, como a gente tem pintura, né? Dos povos originários, aqui das Américas, da África, né, com muita riqueza, né? Então eu quis aproveitar e trazer também para a gente ter um pouco desse olhar mesmo, né, de é claro que eu quero trazer algumas coisas engraçadinhas, né? Porque a gente tem que ver, de fato, cada vez mais a riqueza como algo, a riqueza, a fortuna, o dinheiro, né? Como uma coisa que é instrumental, tão somente instrumental. Não é finalidade da vida, né? É só uma enxada, é um instrumento para a gente ganhar evolução, né? Em busca de Deus, em busca do conhecimento da verdade, né? Então esse foi mais engraçadinho, mas essa é uma pintura do Rio, uma montagem, mas é bem bacana, que mostra um pouco, né? Aqui a cidade, né, que já estava crescendo, né, e algumas pinturas, né. Aqui a gente vê São Vicente era Minas Gerais. Minas Gerais chamava São Vicente no começo. Eram os vicentinos, né?
E aí, Raposos, Congonhas, Sabará, alguns nomes ficaram, outros foram mudando, né? Mas uma coisa que é legal a gente fixar desse capítulo é justamente isso. É, aqui, os povos que aqui foram dirigidos para se amarem. A gente ainda, a humanidade, tem muita dificuldade de fazer isso. É por isso que a gente tem disputas, é por isso que a gente, enfim, ainda tem guerra, né? Mas às vezes a gente fica com uma imagem de um Brasil muito paradisíaco, muito bonitinho, e nem sempre foi assim. A gente viu o quanto que Ismael chorou e chora, deve estar chorando, né, gente? Então, a gente tem que ter muita consciência, né, defender o meio ambiente, os povos originários das Américas, da África, recompensando todos os males que eles viveram nos séculos anteriores. Isso é devido, isso é justo, né? Então, políticas públicas de recompensamento mesmo, né? De possibilidades, de oportunidades a todos esses povos e a gente primar muito, mas primar assim com muita força. E todos os dias eu acho que a gente deve acordar e a gente deve ir dormir pedindo a Deus paz, paz na terra. A gente sabe o tempo que nós vivemos, a gente sabe o quanto nós estamos todos em prova e o quanto a gente precisa manter a sintonia positiva, né, gente? Então, a gente sabe que só de nós estarmos fazendo esse estudo, nós somos forças luminosas para a nossa pátria, que a gente quer pacífica. Só que a gente sabe qual é o frente disputas. Quem se pacifica vai para a cruz. A gente segue o cara da cruz. A gente não segue torturador. Então tem que ter clareza nisso. A gente não segue quem defende ditadura, tirania. Que tiranos a gente já teve muitos. Né, gente? Então a gente tem que ter muita consciência, né, econômica, política, para que a gente possa ter coerência e fazer o que o Cristo nos pede, que Ismael até hoje nos pede para fazer, né? Não é uma coisa fácil. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo. E tive bem perto assim, de muitos políticos e é muito difícil, né? Então a gente tem que ter uma luta. De qualquer forma, todos os políticos morrem de medo do povo. O povo manda, gente. O povo manda. É qualquer coisa que a gente faça com pacificação, mas com firmeza, eles são obrigados a obedecer, porque nos representam, né? Mas é isso, gente. Adoro falar, ficaria até o meio-dia. Mas é isso, queridos. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem fazer. Ei, Sirlene, primeiramente, que apresentação mais linda, né? Colorida, cheia, né? Bem diferente, assim. Achei muito linda a apresentação. Olha só. Fiquei pensando sobre esse capítulo, né? Ele está muito relacionado ao capítulo anterior, aonde tem um projeto. O projeto qual é? Vamos povoar o Brasil inteiro, né? Sair desse litoral. E isso acontece. Às vezes não da forma tão pacífica como a gente imaginou, mas na forma também do seu tempo, né? A gente tem que pensar que se hoje as coisas ainda, a gente ainda luta por tantas questões que nos parecem simples, imagina, né, isso começou lá por 1600, a gente está falando agora de 1700, é uma coisa, né, de 200 anos. Então, até por isso que Humberto, esse capítulo, ele é mais curto. Ele fala que tem revoluções, ele fala que tem conflitos,
porque às vezes, né, a gente percebe que esse planejamento às vezes se dá no conflito, né? Não tinha outro jeito, né, amiga? Não tinha. Não tinha. Enfim, até hoje a gente vê isso, gente, né? A gente tem que estar com a bandeira levantada da cultura de paz assim o tempo todo, né, Léo? Porque é o tempo todo, imagina na época, com tantas dificuldades, né? Então, preparem-se, que semana que vem, nossa, gente, semana que vem vai ferver, viu? Fervor, babado, muito bom, vai ser, porque é bacana que ele vai, cada parágrafo é um flash, né? E no que vem vai ser mais ainda. É E isso. estava pensando nesse, e como resposta a isso, a gente tem hoje cidades, né? Muitas cidades no nosso Brasil, e o plano original que a gente tem lá nos primeiros capítulos é o Brasil Uno. Hum, Apesar de tantas revoltas que a gente vai ver, não houve divisão, né? A gente tem esse país imenso na forma do coração. Lá nos primeiros capítulos fala, né? Não vou lembrar aqui, mas mais de 3.000 quilômetros de litoral, né? É um país que cresceu, né? Entre revoltas, entre lutas, é, mas como fruto a gente vê que o Maranhão foi povoado, nosso interior está sendo povoado, né? Com essa história toda e, e vamos aprendendo e relembrando realmente as nossas aulas de história. com Se alguém certeza. tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colaboração, Alguém falou da França, que onde estão, que se aqui fosse colonizado por franceses, que ia ser legal e tudo. A gente tem referências visuais da França no Palácio na Praça da Liberdade, em São Paulo, todas as construções arquitetônicas assim. Eu estou tentando só dar uma pincelada nisso, porque o interior de Minas é cheio de francês reencarnado Né? aqui. Aqui em Belo Horizonte tem muito francês, do mesmo jeito que chegou pessoas encarnadas aqui, descendentes italianos para o sul do país, chegaram muitos espíritos vieram para cá e, de alguma forma, a gente consegue perceber isso na arquitetura da cidade. O mesmo Verdade. acontece nos Estados Unidos. Lá são os romanos, Os romanos. pelas construções que tem lá. Então, assim, só uma pinceladinha, assim, porque isso fica um pouco perceptível, mas a gente finge que não vê. É isso mesmo, a Só arquitetura. para se comentar mesmo. Ah, legal, Dito. A gente vai ter a história do urbanismo todinho do Brasil, sempre referenciado à França e ao urbanismo francês, à arquitetura francesa. No século XX, só que a gente vai buscar soluções urbanísticas dos americanos, dos estadunidenses, né? E deu ruim. Essa, essa, essa organização que no século XX a gente fez marginais, cobriu todos os rios. Antes a É, gente tivesse ficado com a França, porque a tem uma, França tem o Sena limpinho hoje. A gente tá com o e Tietê daquele jeito. a gente, em reunião mediúnica, a gente teve uma informação do que eu estou falando aqui. Essa a arquitetura, ela não chegou aqui do nada. Ah, pessoal, achei bonito lá na França, vou fazer aqui. Não, é um espírito francês que estava lá e tal, e aí tem referência e vai fazer. É o que aconteceu com Lisboa, em Ouro Preto. É o Michelangelo. Então, essa carga de informação, ela vem junto com os espíritos e, de uma forma ou de outra, acaba sendo revelado isso visualmente para a gente, assim. Só esse comentário que eu estou fazendo, porque eu acho que é pertinente.
Então, o Tiago levantou a mão para falar, mas eu retomei aqui o capítulo 2, o projeto de Ismael com Jesus, né? Era manter a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo, dessa unidade, né? O resultado ficou essa unidade. Tiago pediu a palavra. Quer falar, amigo? Bom dia. Opa, bom dia, pessoal. Na verdade, eu acredito que isso que o Dito falou, né, e a Sirlene trouxe também, a gente vê isso numa herança cultural que a gente tem, né, porque a cultura está ligada intrinsecamente ao espírito, né, também. Mas nessa herança cultural, não só na arquitetura, vem também as feridas abertas, né? A gente tem que olhar a lógica da reencarnação, né, como uma aprendizagem constante, inclusive nós, né? Nós podemos ter sido povos indígenas, podemos ter sido jesuítas, ou bandeirantes, ou colonos, e fomos de alguma forma, né? Ou não a primeira encarnação do Brasil, mas o fato é que essas feridas, algumas, ainda continuam abertas, né? E se a gente tem a lógica da encarnação e principalmente a filosofia da redenção, né? Então, esses movimentos nativistas, eles criaram diversos processos de ebulição na época, de autoafirmação das injustiças também, ou das próprias disputas econômicas também, né? Injustiças e disputas econômicas, né? E isso vai sendo perpassado também, por exemplo, a gente tem em alguns casos sentimento de bairrismo, em alguns, por exemplo, o pernambucano é extremamente bairrista, né? E isso é interessante porque é uma herança das revoltas da Confederação do Equador, de todos os processos que houveram, de tentar se autoafirmar enquanto uma república, ou um país, ou um território, né? Mas quando a gente sai da lógica da disputa para a lógica do amor, então é uma aprendizagem constante, nossa e deles, entendeu? Inclusive nossos irmãos que a gente tem embates políticos, em grupos familiares, no cotidiano, né? São irmãos também que, se perceber essa possibilidade de uma aprendizagem conjunta, amorosa, a gente sair. Porque tem uma frase também, Leonora, muito boa do Brasil Coração do Mundo, quando coloca que a questão política administrativa ela é secundária ao plano maior de redenção. Então a gente tem que levar isso também para o nosso cotidiano, sabe? O próximo ano é um ano eleitoral, né? Então a gente não entrar de forma amorosa em uma argumentação, sabe? Para puxar o outro para o sentido desse campo de redenção e não converter o outro a uma ideologia específica, que a gente às vezes cai nesse erro, né? Mas isso que você disse, Helene, é muito, muito importante, de fato. A gente focar no humanismo, sabe? Na necessidade ainda de mais justiça, sabe? Mais equilíbrio, né? Então, acho que agora é muito importante conhecer essa história, porque a gente percebe que as coisas nunca foram uma linha reta, né? O crescimento de um país, né, com revoltas, nunca foi uma forma pacífica, né? Então, sempre houve uma busca nisso, né? Mas a gente evoluiu e não cai mais na questão da violência, né? Então, até os próprios debates, né? Mas a violência, claro, de fato, existe ainda, né? Mas a gente tenta, da melhor forma, buscar os caminhos, né, de conciliação aí. Mas foi muito boa a apresentação e a gente conhecer um pouquinho desses movimentos nativistas é importante, segundo os bandeirantes também, né? Só E isso. A Johnny? dona Maria das Graças quer falar? Então, já está falando, nós temos muitas coisas importantes, né? E muito mais a espiritualidade com o nosso Kardec, que a gente sabe quem foi, né? O Kardec, e toda essa beleza espiritual que Jesus trouxe para o nosso Brasil. Então, nós temos que ser gratos muito à espiritualidade, em nome de Jesus. É isso aí. Bom dia para todo mundo, vocês. Então, bom dia. Já queria aproveitar para deixar o convite, né? Na semana que vem, a Sirlene volta no tempo dos vice-reis.
E na próxima semana, início de agosto, a gente vai ter Pombal e os Jesuítas com o Alexandre Vaz Pereira, que a dona Isabel e a Lu fizeram o convite, né, para ele vir apresentar conosco. Vem de Portugal, um estudioso da doutrina espírita, colaborador do espiritismo lá em Portugal, já veio algumas vezes ao Brasil, que vai falar de Pombal e os jesuítas, mas lá do outro lado do oceano, né? Vai ser muito importante, então eu já estou fazendo a divulgação, a gente tem lá no nosso calendário, né? Mas para a gente lembrar, para receber também os estudos vindos lá dos nossos amigos de Portugal. Acho que é isso, então. Alguém mais com coraçãozinho? Dona Isabel, bom dia. Muito calor por aí. Bom dia, muito calor. Hoje está mais fresquinho. Eu queria agradecer a Sirlene e a todos vocês. Ahm, eu quero falaram de Alexandre. Alexandre viveu no Brasil, na infância e parte da juventude, de maneira que está muito ligado. Outra coisa que eu queria dizer. É que a Sirlene estava a falar de Luís XIV, não é? Estava a dizer Luís XV, mas estava a falar de Luís XIV, né? O Rei Sol, não é verdade? É o Luís XIV. E eu estava aqui, e o nosso, quer dizer, de Portugal, João V, né? Que foi o Rei Sol daqui. Mas é uma coisa, claro que é como estão a dizer, ahm, era o absolutismo no seu apogeu, não é? Mesmo, mas nós pensamos assim, não, não, aquilo era tudo brilhante e tudo não sei o quê, aquilo não era, porque as condições da época, tudo isso não era o que nós imaginamos. Nós temos que referenciar, não é? Luís XIV, havia imundície de todo lado, na nobreza, não se lavavam, não é? Nós temos que ir fundo e isso é muito bom nós vermos. E aquele desperdício, por exemplo, de João V aqui em Portugal. Por outro lado, deu-nos na arte coisas maravilhosas, como a Biblioteca Joanina, né? E o Convento de Mafra. Claro que era, como disse Sirlene, é época, nós temos que passar por este sombra-luz, não é? Que vem, assim como as lutas aqui na Europa, essa época foi de lutas intestinas também. Ainda não havia aquela paz, paz, entre aspas, não é? Ah, porque havia lutas por todo o lado. E, claro, porque é que, e disse muito bem, porque é que o Brasil era tão importante. Era a riqueza que vinha de lá, não é? Para construir tudo isso, estava tudo interligado. Isto é. Não, Humberto de Campos é assim para ler e reler e tornarmos a ver e agradecer sempre, não é verdade, Sirlene e todos? Eu, muito obrigada por podermos estar aqui e nunca esquecermos realmente que estamos muito mais interligados do que pensamos, muito mais, a tudo, tudo, né? Ok, muito obrigada. Bem, Lu, verdade, Lu. Ela não diz nada nunca, mas já tem muito mais a dizer que eu. Bom dia, Lu, também. Bom dia. Tudo bem. Está E eu fiquei, maravilhoso o estudo.
Tá gostando, Lu? Estou maravilhada. Agora a Sirlene dizia que se tivessem lá ficado os franceses que seria melhor. Nós somos todos franceses, brasileiros, americanos, nós somos, por enquanto, ainda apenas terrestres, mas seremos seres cósmicos, portanto, isso não existe. Isso mesmo, isso mesmo. Somos uma unidade, né? E É, fiquei pensando aqui. Pode e falar. não há acaso, porque é que fomos nós, os portugueses, não é? Não há acaso. E vimos no início do livro como foi, como Jesus coordenou as coisas. Agora, nós temos uma costelinha de todo lado. É mesmo. Ai, Lu, que maravilha. Amo vocês, Isabel, Lu. Enquanto vocês falavam, principalmente a Isabel, eu lembrei, né? Nós tivemos aí uma Segunda Guerra Mundial, que trouxe Uhum, tantas coisas terríveis, né? uhum. Mas que dela também trouxe muitas descobertas, né? Sim. Muitas curas. Então Uhum. Deus, ele escreve certo por linhas tortas, como já se disse, né? Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. É, não, Taninha, antes de você puxar a prece, que eu acho que já vai puxar, eu só queria fazer um comentário bem breve. Essa mesma época que a gente está estudando é a época que está lá em renúncia. Então, se a gente quer ver como é que está a Europa naquela época, né? Exatamente ali estava conferindo em 1662, é o que vai estar acontecendo lá. A gente vai ter também aquelas doenças, né, por lá. A gente vai ter também as migrações para a América, América do Norte, né? Os conflitos já, os religiosos lá começando a acontecer na Europa. Então, é legal que a gente já vai ver a história um pouco mais ampliada, né? Então, fica o convite. Vou agradecendo a Selene imensamente e já vibrando com ela e com todos nós para a próxima semana. E a nossa Tânia vai fazer o encerramento para nós. então vamos lá. Obrigada, Silene. Obrigada a todos que conosco participaram desse estudo maravilhoso. E vamos agradecer. Hoje quero agradecer imensamente a nossa Mãe Maria, que nos trouxe o nosso querido Jesus, que nos envolve sempre em seu manto azul. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, pois bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, teus filhos, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, queridos, para mais um capítulo. Tá, gente? Que seja bom dia, boa semana. Seguimos as conversas no WhatsApp. Isso mesmo. Eu errei, viu, gente? É Luiz 14, né? 15 não. Eu confundi por causa do Não? salto do 15. Olha, Adeus, os erros são todos Francesinha. meus. Que nem na época, os erros Bom são. dia, amigo. Gente, Bom dia a bom todos. dia. Boa semana.